sobre o Cobalt 2019 versão Elite. Cara, excelente carro, com certeza. Motor GM Família 1, 1.8, já passou por uma atualização, né? Aquele motor virou o SP4 Eco, ficou mais potente, mais econômico, bem mais eficiente. E agora ele sempre usou também um câmbio automático de 6 marchas, ainda mais nessa versão top de linha Elite, né? Então, é um câmbio bem confiável nesses 2019. A atenção que você deve ter com esse carro é com aqueles que rodaram em aplicativo. Tem vários Cobalt aí. Cobalt é um dos carros mais procurados para quem trabalha com aplicativo. Não, nada contra isso, é claro que não, mas geralmente você vai encontrar esses carros anunciados aí com uma quilometragem mais elevada. Se você quer um carro desse mais conservadinho, vai ter que procurar com um pouco mais de paciência aí, né? Pegar um carro desse com baixa quilometragem, não, 2019, uma quilometragem ideal, pegando a média que o brasileiro roda aí por ano, em torno de 10 mil quilômetros por ano, né? Um carro desse seria interessante pegar ele com 50 mil quilômetros rodados, 70 no máximo. Claro, né, fazendo sempre uma boa avaliação pré-compra para ter certeza que esse carro está com a quilometragem correta, está condizente com o que está ali escrito no painel. Então, muito importante verificar tudo aí num veículo usado antes de fechar negócio. O Renault Fluence vale a pena em 2024? É um carro que eu sempre recomendo aqui nos vídeos do canal, em listas de veículos. Depende muito do estado de conservação. É um carro sedã médio, vai ter um custo de manutenção ali próximo de um Corolla. Mas tem um motor bem confiável, resistente. Eu acabei de gravar um vídeo falando do projeto desse motor dele, comparando com o Sentra. Muita gente fala que é o mesmo motor. Vai ao ar daqui uns dias. Mas basicamente é um motor sem maiores relatos de problemas crônicos, boa durabilidade. Se tiver sido bem cuidado, não vai dar maiores problemas. O Fluence mesmo, o principal dele aqui é com relação à parte elétrica, circuito eletrônico. Ele tem muito sensor, muita coisinha ali que fica dando um aviso no painel, acaba sendo até um pouco chato, né? Qualquer fuga de parâmetro, qualquer coisinha, ele fica ali dando aquelas mensagens no computador de bordo, incomoda um pouco. Mas resolvendo isso aí, sensores, né, que todo carro tem, acaba precisando trocar. Algumas outras montadoras têm calibragens um pouco mais permissivas quanto à fuga de parâmetros. A Renault ela é mais restrita nisso aí. Então, acaba passando aquela impressão que não é um carro tão confiável, mas muito pelo contrário, é um carro bem interessante. É um carro mais bem equipado que um Corolla, que um Civic, e por um preço bem menor. Por exemplo, você pega um Corolla 2010 automático na faixa dos 50 mil, 52 mil. Um Fluence de 50 mil automático, você já pega um 2015, já depois do facelift, com farol de projetor, com DRL já, painel digital, ar-condicionado digital de 2 zonas, saída do ar-condicionado para o banco traseiro, várias coisas aí que deixam esse carro muito mais à frente em custo-benefício. A revenda é um pouco mais difícil também, né? Mas é uma boa opção de se pensar, e com certeza. Tem um Corsa e quero pegar um Fluence acima de 2015. Tem algumas dicas? Fluence tem que ser um carro também bem cuidado, né? Se for pegar com câmbio CVT, ele também exige uma troca de óleo um pouco mais constante. No manual do proprietário desse carro fala, se eu não me engano, 80 mil quilômetros. Tem que conferir no manual dele certinho os prazos de troca lá, mas esse câmbio CVT ele exige troca aí de fluido. Se não trocar, esse câmbio ele tem relato de passar por superaquecimento aí. Outro detalhe desses Fluence, é muito comum de acumular água de chuva, ela escorre pelo para-brisa e ela pinga em cima do módulo do ABS. É falha de projeto isso aí, e você vai olhar um carro desse para comprar, levanta o capô ali, olha o módulo do ABS se ele não está ali já com indícios de corrosão de ferrugem. Se tiver com esse problema, pode preparar também, porque a substituição desse componente ela é cara. E 2015 em diante, os faróis dele são um pouco mais caros. Em todas as versões ele vem com os faróis de projetor, uns detalhezinhos a mais, mas assim, nada que desabone o carro. São os cuidados que o dono anterior tem que ter tido com ele. E o preço bem mais interessante do que os principais concorrentes. Mas tenha em mente, é um carro um pouco mais difícil de revender também.
Se você colocar ali um Corolla e um Fluence do lado do outro para vender, o Fluence talvez vai ficar alguns meses esperando um comprador. O Corolla com uma semana já foi embora. Então tem que ter isso em mente. Você vai pagar mais barato, mas vai ter um pouco mais de dificuldade de revenda. Mas excelente carro pensando em custo-benefício. Não tem muito mais, diria, problemas crônicos. Outro detalhe, ele costuma descolar o forro de teto também, na parte traseira, bem comum. Também dê uma olhada, coloque a mão assim, né, para ver se ele não está começando a descolar. Também pode exigir um retrabalho que é um pouco mais caro, né? Tem que tirar aquele forro todo, recolar ele de novo, o que não é legal. Qual os pontos de atenção ao comprar um Peugeot 408? Entre o 408 e o Fluence, qual eu indicaria? Eu iria no Fluence. Por quê? O 408 ele consegue ter uma desvalorização maior ainda do que o Fluence. O 408 hoje, 2012, ele está por 30 e poucos mil reais a tabela FIP dele, se eu não me engano. O Fluence, ele já é um pouquinho mais caro. Ele tem uma aceitação de mercado um pouco melhor. E o 408 ele usa uns pneus mais caros. Ele usa 225/45/17. São mais caros e o perfil é baixo. Então, é um carro muito desconfortável para estradas e ruas ali de calçamento, estradas cheias de remendo. É um carro não muito confortável, resumindo, né? É um carro interessante, bonito demais. Pensando em design, né? Inclusive, uma versão interessante desse carro seria com motor 2.0. E câmbio manual, porque os primeiros 408 ainda vinham com câmbio L4 de 4 marchas. Então, pegaria dessa forma. Agora, o Fluence já vem com câmbio CVT, mais confiável. É um carro bem mais confortável em termos de suspensão, sem sombra de dúvidas. Porta-malas também muito bom. Ele é um 408 mais confortável e com a revenda um pouco menos difícil, não é nem mais fácil, é menos difícil. Então, eu iria de Fluence. Me recomendo uma X35 ou um Creta? Olha, vai depender do que você busca num SUV, né? O Creta ele é um SUV compacto, de fato. Ele é baseado num HB20, só que um HB20 maior um pouco mais espaçoso, mas aí você tem a opção dos motores 1.6, 2.0. Carro excelente, custo de manutenção um pouco mais acessível e que você vai ter aí no Creta. Sem falar que o Creta é um pouco mais barato também, pegando ali o mesmo ano modelo com o X35. A vantagem da X35 é o acabamento um pouco melhor, geralmente ali com motor 2.0. É um carro mais espaçoso, porta-malas é maior e conjunto mecânico, né, de uma forma geral, suspensão, câmbio, freios também bem confiável, um carro excelente aí, desvaloriza pouco, ainda mais pegar com câmbio automático, pegando um carro desse bem cuidado, boa opção de compra. Então, quer um de manutenção um pouco mais barata, um carro mais compacto para o dia a dia? Vá no Creta. Quer um carro mais confortável para viajar, mais espaçoso, com mais porta-malas? E X35, duas ótimas opções aí da Hyundai. O que me aconselha para primeiro carro na faixa até uns 43 mil reais. Agile 1.4 ou HB20 1.6 mesmo ano. Ou algum outro nessa faixa de preço. Olha, primeiro carro é aquela coisa, né? A gente sempre compra pensando que vai revender, vai trocar por um melhor. Então, por mais que a gente não quer pensar muito em revenda futura, você quer pensar no carro ali do momento, né? Mas é bem interessante você pensar em revenda futura sim, né? Porque vai te dar menos dor de cabeça lá na frente. O Agile é uma boa opção de compra pensando em custo-benefício, é um carro mais barato pelo ano de fabricação. Só que ele tem um projeto bem antigo. Ele foi feito em cima da plataforma do Corsa B. Lembra do Corsinha dos anos 90? Aquele primeiro Corsinha que tivemos aqui? Então, é a mesma plataforma, ele não vem nem com o subchassi dianteiro esse carro. Não é muito seguro em caso de colisão, infelizmente, pelo ano dele, não é. Acabamento, bem mais ou menos. Lista de equipamentos é boa, ele vem até com controlador de velocidade, com câmbio manual LTZ, bem legal. Só que na hora de revender, vai dar trabalho. Eu iria de HB20, com certeza, 1.6, anda bem. Se souber levar ele na estrada, ele não vai ser aquele carro tão beberrão. Revenda muito fácil, você anuncia, vendeu. No médio e longo prazo, vamos imaginar que você fica com esse carro uns 2, 3 anos. Lá na frente, ele vai cair muito menos de preço do que um Agile. Então, sem sombra de dúvidas,
eu iria de HB20. Que é uma outra opção, se você tem interesse por um Chevrolet, pega um Onix 1.4 LTZ. A diferença para o Agile é que ele não vai ter o controlador de velocidade se for com câmbio manual. De resto, carro bem melhor, acabamento melhor que o do Agile, não é tão espaçoso e o porta-malas é um pouco menor, mas o projeto desse Onix é bem mais atualizado. Não que o Onix seja aquele carro seguro em caso de colisão, os primeiros Onix também não eram tão bons assim, mas é melhor que o Agile na minha opinião e vende também muito fácil depois. Fica a dica. Qual a melhor versão do Mob? Mob Drive ou Fire Evo? Né? O Mob tem com essas duas opções de motores, né? Motor Fire 1.0 e o motor 3 cilindros Firefly. Dá para pensar, cara, olha, em custo de manutenção, pensando em médio e longo prazo, esse com motor Fire, tem até hoje 0 km esse carro aí, com esse motor ainda. Dá para pegar pensando em custo de manutenção futura. Só que o curioso, cara, esse carro ele usa um motor mais antigo nesse motor Fire. Se você pega ele 0 km, eu acabei de fazer um vídeo, foi essa semana, foi quinta-feira. Eu comparei os 10 carros 0 km mais baratos e comparei o custo de revisões dentro do período de garantia. Curiosamente, esse Mob com motor Fire tem o maior custo de revisão. Dentro de 3 anos ele é mais caro de dar revisão do que no motor Firefly ou até no MPI lá do Polo, no 3 cilindros lá do HB20. Curiosamente vai entender, né? Porque é um motor de peças bem mais barato, um motor de concepção bem mais antiga. Mas se você pensar num carro usado, já fora do período de garantia, com o motor Fire você vai ter um custo de manutenção bem mais reduzido. Velas são mais baratas, filtros de uma forma geral também ali são mais baratos. O Fire exige troca de correia dentada, né? O Fire Evo exige essa manutenção ali, 30 mil quilômetros no máximo você tem que trocar. Mas também é uma manutenção que demora um pouco mais para vir, né? Agora, a vantagem do Firefly é que você não precisa nem trocar a correia dentada dele, ele é corrente. Mas também tem a desvantagem das outras peças serem mais caras. Eu iria de motor Firezinho, motor bem conhecido aí, para ter o menor custo possível aí. Carro racional, econômico, que não incomoda muito, até 40 mil reais, pode ser hatch. Toyota Etios, dá para encontrar ali uns 1.3, os primeiros ali nessa faixa de preço. Se colocar um pouquinho mais aí de grana, dá para pegar 1.5, que não tem um consumo maior do que 1.3, tem praticamente o mesmo consumo e anda bem mais. Câmbiozinho manual, carro excelente, só não é aquele carro de acabamento tão bom, é um carro bem compacto, mas se você quer um carro econômico e para não se incomodar, um carro que fazendo o mínimo da manutenção preventiva, o carro não te dá dor de cabeça, é esse aí. Esse aí, motor sincronizado por corrente, nossa, não tem assim nada de problemas crônicos. É um carro que você tem que pegar ele bem cuidado, é claro, né? Qualquer carro está passivo de ter defeitos, né? Mas esse aqui, em específico, seria uma das melhores opções pensando em mínimo de problemas. Que é outra opção interessante também, mas aí já seria um carro um pouco mais antigo. Honda Fit 2008, motor 1.5, na faixa esse carro é uns 30, 32 mil, até mais barato. Mas 1.5 também, sincronizado por corrente, ele seria o equivalente a um Etios, só que com acabamento melhor, mais espaçoso e com porta-malas maior. Padrão Honda, padrão japonês de fabricação, carro excelente, está bem valorizado hoje. Ele tem um sistema de banco traseiro com rebatimento que você consegue pegar o assento do banco traseiro e levar ele travar na parte do encosto, na parte superior. Você libera aquele espaço ali do assoalho traseiro todo para levar o que precisar. Ou se quiser rebater o banco para frente também, você consegue aumentar demais o porta-malas. Dá para usar esse carro de diversas maneiras, é um carro bem versátil, num preço razoável, vamos dizer assim, né? Então, boa opção também, na minha opinião. Adoraria saber se o Renault Clio Privilégio 16 válvulas serve muito como o primeiro carro. Estava pensando entre ele, o Corsa e o Ford Fiesta Chorão, aquele antigo ainda, né? Olha, custo de manutenção desse motor 1.6 16 válvulas é um pouco mais elevado. Correia dentada, se precisar trocar, né? Quando precisar trocar, né? Não é se, é quando precisar.
é um pouco mais caro, é um kit mais caro. É um motor confiável, um motor resistente, mas ele tem um custo mais elevado. Para você que está pensando como primeiro carro, seria interessante pensar na maior facilidade de revenda, como eu já falei, e pensar também num custo de manutenção mais acessível, para você já não ter de cara aí amolação, muita dor de cabeça com o primeiro carro. Então, desses aqui que você citou, eu iria de Corsa. Por mais que o Fiesta venha com motor Zetec, que não precisa trocar correia dentada, vem com corrente, mas... Não, na verdade aqui você está falando do Fiesta Chorão, que é Fiesta antigo, motor Endura? Acho que eu usava o motor Endura esse carro aqui. Não, então Corsa, com certeza. Motor GM Família 1, acha peça ainda em qualquer lugar que você for. As peças desse carro que são as mais baratas de todos esses três aqui que você citou. Vai revender mais fácil, sem dúvidas. Então, vá no Corsinha. Corsa 1.0, 8 válvulas também, tá? Ou 1.0, 8 válvulas, ou 1.6, 8 válvulas. Não me pega esse carro também 16 válvulas, não. Porque o custo de manutenção dele vai ser mais caro. Vai ser a mesma coisa ali do Clio Privilege. Então, não faz muito sentido. Pega com o motor 8 válvulas esse carro aí, bem cuidado, manutenção em ordem, que você não vai ter maiores problemas. Veículo até 50 mil, você indicaria de um popular mais novo ou um Honda, um Toyota mais antigo? Aí vai depender do tipo de uso que você quer fazer desse veículo. Vai ser para o dia a dia? Depende também da cidade que você mora. Se for para o dia a dia, for uma cidade com mais trânsito, anda e para trabalhar, eu pegaria um carro mais econômico, compacto, caso eu não precise de muito porta-malas, né? Aí dá para pensar em Onix, dá para pensar um Palio 1.4, dá para pegar um dos últimos, ainda sobra grana aí desses 50 mil. HB20 também, 1.0, 3 cilindros aspirado, baita carro, já avaliei aqui no canal, filmei em detalhes. O carrinho espertinho, surpreende muito positivamente. Se botar um pouco mais de 50 mil reais, 55, dá para pegar até um Argo 2018, 1.0, carrinho também bem mais novo, show de bola, carro, câmbio manual, a chance de você pegar um carro desse menos rodado também é maior, no carro bem mais novo, seria interessante. Ah não, agora vamos imaginar que você quer conforto, quer espaço interno, quer, vamos dizer, uma maior qualidade do acabamento interno, né? Aí não tem jeito, aí você vai ter que abrir mão do ano de fabricação. Aí vamos para um Toyota e um Honda, né? Um Corolla 2009, 2010, dá para pegar ali com o câmbio automático, desde que tenha sido bem cuidado, ou um Civic 2011, os últimos G8, né? Os últimos Civic G8 aí dá para pegar também nessa faixa de preço aí, sem maiores problemas. Já citei o Fluence, né? Se você quiser uma melhor relação custo-benefício, já dá para pegar um 2015. O Sentra 2014, 15, 50, 55 mil você pega também. Não tem uma revenda tão boa igual o Corolla e o Civic, mas é um carro também bem aceito aí pelo mercado. 50 mil, 55, um Cruze 2011, 12, um hatch, câmbio manual, dá para começar a pegar aí também. Só que pneus desse carro já são bem mais caros, né? Tem que ter isso em mente. Mas baita carro também para você viajar confortável, porta-malas de boa capacidade. Eu diria que são boas opções aí nessa faixa de 50 mil reais. Nissan Sentra B16, quais os pontos de atenção? O mais comum desse B16 ele aquecer, ele dá superaquecimento no câmbio, CVT. Esses primeiros não vinham com trocador de calor. Só que geralmente esse superaquecimento ocorre quando você deixa de trocar o óleo do câmbio no prazo correto. Aí o óleo não lubrifica mais da forma que deve, começa a dar desgaste excessivo ali nas paredes internas do câmbio e soltar realmente ali fagulhas, né, limalhas, pedaços de metal, e eles vão circulando ali por dentro e causam entupimentos. Se causa entupimentos, o óleo não passa para refrigerar e o superaquecimento ocorre aí, né? Então, o mais importante é cuidar bem desse câmbio CVT. Se pegar com câmbio manual também, sem maiores problemas, não vai dar muita dor de cabeça, não. É um carro bem interessante aí, tirando essa parte do câmbio aí, não tem muito problema crônico. Outro carro aí no padrão japonês aí de confiabilidade, suspensão, freios,
sem maiores relatos de defeitos aí. Preciso de um carro completinho até 15 mil reais. Será que acho? Esses carros aí estão escassos. Inclusive, eu acabei de gravar um vídeo falando de carros até 15 mil reais. Eu vou dar um spoilerzinho aqui desse vídeo aqui para vocês. Deixa eu achar aqui o meu roteiro aqui. O mais completo, até 15 mil reais, tem duas opções aqui. Um é difícil de encontrar, né? Seria o Vectra, cara. Vectra até 15 mil reais, pensando no Vectra de primeira geração. Aquele Vectra A, versão CD. Ele já vem de série aqui com direção hidráulica com ajuste de altura, trio elétrico completo, ar-condicionado. Ele vem com check control no painel. Ele indica a hora de trocar a pastilha de freio. É o mais completinho que você vai encontrar nessa faixa de preço. Até computador de bordo vinha como opcional aí nesse carro. Opcional também de teto solar ele tinha. Então, pensando em equipamentos, completinho, nessa casa aí dos 15 mil, e a tabela dele é até um pouco abaixo de 15, ela está em torno de 12 mil reais, uns 95. Então, te dá uma margem ainda para você procurar um carro um pouco mais extra ali, com uma quilometragem menor, né? Porque sabemos muito bem, carros mais antigos um pouco, tem a tabela como referência, mas o que vai mandar ali mesmo no preço é o estado de conservação. Então, o pulo do gato aí, né, seria você pesquisar um carro que a tabela FIPE dele é um pouco mais baixa para tentar procurar um pouco acima da FIPE, tanto em preço, né, mas que também o dono consiga comprovar que é um carro que foi bem cuidado. Então, eu iria aí nesse Vectra aí de primeira geração aí, com certeza. Peugeot 307, qual ano o modelo indicaria para primeiro carro? Não sei se eu indicaria o 307 como primeiro carro não, tá? O 307, você acha ele com motor 1.6, tem ele com motor 1.6, tem o 2.0. Mas eu não pegaria esse 307 não, porque custo de peças de estéticas também. Um carro que não vendeu muito bem, faróis, para-choques, lanternas já é um pouco mais complicado de encontrar. Até essa linha 7, final 7 aí da Peugeot, tem suas grandes dificuldades de revenda, ainda mais você pensando em como primeiro carro, eu pensaria num carro de melhor revenda. Já que você gosta aí de um hatch de porte médio, cara, daria para pensar no Astra hatch. Anda tão bem quanto um Peugeot 307. Um Astra 2005 aí, por exemplo, já vem com aquele motor flex até 127 cavalos no etanol. Carro fantástico na estrada. Acabamento bom, boa lista de equipamentos. Peças você acha em qualquer loja de peças, preços acessíveis. Na hora que você anunciar ele futuramente, vai revender muito mais fácil do que um 307. Eu pensaria no Astra, cara. Por mais que você vai pegar um Astra um pouco mais antigo, mas talvez você vai achar muitos Astra aí bem cuidados. Tem muita gente que pega esses carros aí tem esses carros aí no dia a dia, dá uns rolezinhos fim de semana lá, mas cuida bem do carro. Não que o 307 não tenha bem cuidados, claro que tem também. Mas o Astra é um carro muito mais tranquilo de manter. E nessa pegada aí de hatch médio também, eu diria que é uma melhor opção aí. Com certeza, viu? Qual melhor, HB20X 2015 1.6 ou CrossFox 2015 1.6 16 válvulas? CrossFox tem um espaço interno um pouco maior. Lista de equipamentos do CrossFox também, mais completinho. Cara, dois carros excelentes, não dá para dizer assim qual é o melhor ou o pior, né? São dois carros muito bons. O CrossFox, a vantagem do CrossFox é que ele é um aventureirozinho, mas não só aventureiro de adesivo. Ele tem alguns reforços estruturais. Coxim de motor é diferente. Buchas de bandeja, buchas de suspensão são um pouco mais reforçadas. Coxim de amortecedor também tem diferenças para os outros Fox, né? Os Fox que não são aventureiros. Então o CrossFox ele teve um certo cuidado ali, parte de suspensão principalmente. Eu iria de CrossFox aí também sem qualquer dúvida. Mas o HB20 não tem muito problema de pegar também não. O carro é excelente, mas a gente vê muito mais, pelo menos aqui na minha região, eu vejo muito mais CrossFox rodando.
tanto os mais antigos quanto os mais novos. O HB20X já nem tanto. Então, o mercado do CrossFox aí provavelmente vai ser um pouco melhor aí. O que você acha das montadoras, que as montadoras irão recuar nos novos motores 3 cilindros correia banhada a óleo? Tá dando muito problema, é verdade. Só que vai depender muito se esses problemas estão andando dentro da garantia ou não, né? Quando é um problema crônico, que dá ali sempre com baixíssima quilometragem, um problema dentro de garantia, as montadoras pode ser que elas comecem a repensar algumas tecnologias, mas não é muito o caso não. Essas correias banhadas a óleo, elas estão dando problema com 40, 60 mil quilômetros rodados, 80 mil, maioria dos casos. Claro que tem algum caso ali raro que pode arrebentar bem antes, mas grande maioria não chega a ser crônico ela arrebentar tão cedo assim. E geralmente já está arrebentando fora da garantia. Então, a montadora pode considerar que isso não é um problema de projeto ou de produção, né? E pode considerar que é uma manutenção errada do proprietário, né? Que saiu da garantia e começou a colocar qualquer óleo. E de fato, na maioria dos casos é o que está acontecendo. Essa correia banhada a óleo, ela exige um óleo muito específico. E geralmente é um óleo um pouco mais caro. Muita gente não está se atentando para isso. E aí está arrebentando. E o custo para arrumar não é barato. Não é só trocar a correia. Geralmente empena a válvula, empena o cabeçote. E esses cabeçotes também dão retífica até certo ponto. Cabeçotes de alumínio tem que ter uma máquina ali muito específica para trabalhar com essa retífica em cabeçote e bloco de alumínio. E nessa hora aí, geralmente o que está se fazendo muito é exigindo a troca para o novo. E tá caro. Já estou vendo aí pessoal falando em 20 mil reais um motor novo desse aí. Só cabeçote aí em torno de 10 mil, cabeçote completo. Só o kit de correia com tensor aí, polia auxiliar, gira em torno de R$ 1.000 original GM. Então, eu não acho que eles vão recuar nisso aí não. Né? Não está sendo aquele problema tão generalizado. Está acontecendo com certa frequência, mas pode ser. Tá difícil de saber para que lado que eles vão agora. Né? É um sistema que deveria ser o mais eficiente, é o que menos perde energia com o giro do motor ali, mas é o que exige mais cuidado. Eu ouvi até uma notícia falando que talvez o Onix ia mudar para corrente de distribuição, mas não passou de boato por enquanto. Então, na minha opinião, por enquanto, eu acredito que nada muda, sabe? Seria possível as montadoras converterem os carros a combustão em híbridos a um custo bom para ambas as partes, se elas quisessem? Na verdade, isso já está acontecendo de certa forma, né? Só que não é uma conversão assim. O que está acontecendo e que vai vir aí muito em breve, né, já está caminhando para esse sentido, são os híbridos leves, né? Os carros que vêm com uma bateria pequenininha ali, só para você arrancar com o veículo de um semáforo, algo assim, para na hora que dá aquela primeira partida ali, né, sair da inércia, que é onde gasta mais combustível, você ter o auxílio do motor elétrico com a bateria para poder reduzir o consumo de combustível. Quando você está acelerando, a energia da bateria está indo para esse motor elétrico para poder auxiliar ali na partida em algumas situações. Quando você não está acelerando, está descendo o morro ali e está freando também, o peso do carro gira o motor para poder carregar a bateria. Então ele meio que recupera essa energia cinética em algumas situações. E aí o carro fica um pouco mais econômico. Isso aí é uma solução mais barata um pouco do que os híbridos plenos, né, como por exemplo um Corolla, porque nesse caso usa um motor elétrico de menor potência e uma bateria de menor capacidade. É mais barato de implementar isso aí no carro. E isso aí pode ser a tendência para o futuro, principalmente para os carros compactos, né, os futuros talvez Onix, Polo, 208, vários compactos aí novos podem vir com isso, né? Quando vierem normas ainda mais restritas, mais rígidas de emissão de poluentes, esses motores que temos hoje, que já são muito tecnológicos, já não vão conseguir atender. Isso aí é a tendência natural, né? Então, o caminho aí, no final das contas, daqui uns tempos, na minha opinião, é que todos os carros vão ser pelo menos híbridos. Vão ter pelo menos um motor elétrico de baixa potência para auxiliar em alguns momentos que tem-se um maior consumo de combustível.